Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Diniz e esse é mais um Minutos de Fé e Vida para você, com uma mensagem de fé do coração de Deus para o seu coração. Eu quero meditar com você, ler aqui com você uma das mais conhecidas passagens bíblicas de todos os tempos, uma das mais traduzidas, uma das mais copiadas, faladas, faz parte de muitas estantes, de muitas casas, faz parte de muitos púlpitos, de muitas igrejas. A Bíblia está sempre aberta nessa passagem. Já inspirou vários folhetos de evangelização ao longo de muitos anos. Eu me refiro ao Salmo de número 23, o tão conhecido Salmo de número 23, de composição, autoria do rei Davi, do salmista Davi. E assim diz a palavra do Senhor. Ele é muito conhecido, porém não tão bem compreendido como se parece. Como você entende o Salmo 23? Você de fato entendeu o Salmo 23? Então eu gostaria de falar aqui com você rapidamente nesses minutos de fé e vida dessa sexta-feira, 20 de abril, de 2018. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, como eu disse, uma passagem bíblica das mais conhecidas, uma das mais traduzidas, mas uma das mais também mal compreendidas. Porque nós aprendemos assim, ouvimos assim ao longo de muitos anos, que o Senhor, Ele é o nosso pastor. E por Ele ser nosso pastor, nada, absolutamente nada, nos faltaria. Então entendemos dessa forma. Outros entenderam e ensinaram ainda mais além. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Inclusive as lutas, inclusive a escassez, inclusive as provas com doenças e coisas e tal, ainda foram mais além. Entendemos, fomos ensinados e ensinamos assim, que pelo fato do Senhor ser o nosso pastor, na nossa vida absolutamente não iria faltar nada, nunca, jamais. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. E aí, por outro lado, surgiram algumas confusões na mente, algumas frustrações, no caso de alguns, porque alguns se viram na falta de algumas coisas. Para alguns faltou o emprego, para outros faltou a saúde, para outros a família acabou-se, veio o divórcio, a separação, a traição. Para outros falta a paz, para outros falta a prosperidade, o dinheiro, enfim. Vivemos quase que de certa forma sempre com algo nos faltando. Parece que nunca estamos completos. Então, em alguns casos vieram os questionamentos. Poxa, se o Senhor é o meu pastor e a Bíblia diz que nada me faltará, por que então está me faltando certas coisas? Por que então que me faltam essas coisas? Por que então que está me faltando o emprego, o dinheiro, a saúde, o trabalho, enfim?
Por que está me faltando? Por que está me faltando o casamento? Por que está me faltando dentro do casamento a companhia do meu cônjuge? Por que minha família está em pé de guerra? Por que me falta paz? Uma vez que o Senhor é o meu pastor. Então começam alguns questionamentos na mente de muitos. Será que eu estou sendo mesmo ovelha desse pastor? Será que eu estou certo? Será que está valendo a pena a minha fé? Tudo por causa de um mau entendimento de uma palavra do Senhor. Porque quando nós buscamos, irmãos, nos textos originais em que foi escrita essa palavra, nós vamos entender que quando foi composto esse salmo pelo rei Davi, ele não estava querendo dizer que o Senhor Deus era o pastor dele e que por isso ser, nada iria lhe faltar. Não, o contexto original, ou o texto original, está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, é como se nós pudéssemos entender da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Você pode pensar assim, mas é a mesma coisa. Não, muda muito. Por quê? Porque o salmista está dizendo originalmente, a intenção dele quando ele escreveu, no original era dizer que, pelo fato do Deus Todo-Poderoso, e esse é profético esse salmo, o Senhor Jesus ser o nosso pastor, o Deus Todo-Poderoso ser o pastor dele, o que o salmista está dizendo é o seguinte: ainda que me faltem coisas, eu não terei falta de nada. Por quê? Porque, em outras palavras, nós devemos entender da seguinte forma: se eu tenho Jesus, se Ele é o meu pastor, eu tenho tudo. Ainda que coisas me faltem, eu não sentirei falta. Tanto é que ele fala no versículo 4 do Salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja à beira da morte, ainda que esteja me faltando tudo, inclusive a vida querendo ir embora, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor estará comigo. Essa é a realidade, a realidade deste salmo. É assim que devemos entendê-lo. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. É Ele que não vai nos faltar. Quando nós somos ovelhas dEle, podemos passar até no vale da sombra da morte, que Ele estará conosco. Ele nunca irá nos faltar, nunca sentiremos falta de nada. Ainda que as coisas nos faltem, o Senhor preencherá todo espaço vazio da nossa vida. Espero que você, a partir desse vídeo, quem sabe, você passe a entender de forma melhor. Porque não é um erro seu, não é uma culpa sua, como não era minha. Só que a gente, buscando estudar um pouco mais acerca da palavra de Deus, a gente vê que várias coisas que nós lemos e nós entendemos de outras maneiras, de maneiras equivocadas. Ler é estar na superfície e buscar entender o que estamos lendo no contexto histórico, espaço e tempo, no contexto bíblico que estamos lendo, é ir mais profundo um pouco. E eu espero que você tenha despertado um pouco para você entender melhor o que a palavra de Deus quis nos dizer, está nos dizendo no Salmo de número 23. O que não vai nos faltar quando Ele é o nosso pastor é Ele mesmo, não são coisas. Então não busca Jesus por coisas, porque Ele é tudo que nós necessitamos. Tudo que você necessita, tudo que você precisa está nele. E Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Era um costume na época dele, na época bíblica, aquela pessoa que recebia alguém como hóspede, ele passava a ser responsável pela vida daquele hóspede. Você vê quando os cidadãos de Sodoma e Gomorra querem invadir a casa de Ló, ele diz que não façam isso, porque aquelas pessoas que estavam lá, aqueles dois anjos, não é, no caso, que estavam lá, estavam sob custódia, isso era um costume deles. Inclusive, quando os hóspedes iam embora, geralmente a pessoa que estava em casa, que era o dono da casa, despedia aquele hóspede com duas espécies de seguranças, com duas pessoas acompanhando ele até a saída da cidade. Por quê? Porque ele era responsável
Aquela bondade de quem hospedou seguia a pessoa até ele sair da cidade. É isso que Davi está dizendo. Se o Senhor é o meu pastor, ele não vai me faltar. E eu não quero sair da casa dele. Por quê? Porque eu sei que estando na casa dele, ele é responsável pela minha vida, ele é responsável pela minha segurança, ele é responsável pela minha guarda. Então a bondade do Senhor me seguirão por longos dias, porque por longos dias eu estarei na casa do Senhor. Então você que está na casa do Senhor, fique, se firme cada vez mais. Você que saiu da casa do Senhor, busque voltar, porque aquele que nos recebe em casa como hóspedes, ele passa a ser responsável pela segurança da nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e ele não nos faltará. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo Minutos de Fé e Vida com o pastor Arlindo Diniz. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.